Você passa dificuldades na relação com seus familiares? Você se sente isolado, um peixe fora d'água da sua família? Alguém que é de outro planeta? Pois então, hoje nós vamos falar um pouco da visão espírita, de como a doutrina espírita pode nos auxiliar a vencer esses desafios da vida encarnatória, em especial quando estamos recém-encarnados, nos adaptando ao corpo físico em plena adolescência e todas essas dificuldades e desafios a serem vencidos nos aparecem à frente. Vamos lá? Olá, você que nos assiste, que nos acompanha. Eu sou Bruno Amador e você está no programa Jovens Milenares, um programa destinado a debater as situações que estes espíritos, vocês, multimilenares e que encarnaram há pouco tempo, que estão com a ferramenta orgânica e recém-formada, podem estar passando e surgiram dúvidas de como a gente deve ter uma postura espírita, qual é a visão espírita perante as situações que vocês passam. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, a gente vai chamar a Valesca, que está trazendo a pergunta de algum jovem milenar aí pelo nosso país. Valesca, qual é a pergunta que você separou para a gente hoje? Olá, Bruno. Hoje a pergunta vem da Sociedade Assistencial Francisco de Assis, Safra, lá na Estrutural. E a pergunta é da jovem Renata, de 15 anos. Ela quer saber o que fazer quando a família te ignora nesses momentos de isolamento. É com você, Bruno. Pois bem, Renata, essa sua pergunta ela é muito ampla. Você fala especificamente do momento de isolamento, mas podemos ampliar para qualquer situação que passamos na vida. Então vamos tentar responder para você de uma maneira mais ampla. O que pode ocasionar esse isolamento de um ente familiar, seja do adolescente ou não, ou provocar essa sensação de isolamento. Antes de mais nada, cabe a conceituação de família, a gente entender a função da família para os espíritos nela envolvidos. A nossa referência doutrinária para discorrer sobre esse assunto vai ser novamente Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Franco, no livro Adolescência e Vida. Nesse livro, ela fala sobre a família, evidentemente, como um laboratório para burilamento das almas. Ela diz literalmente, a família desse modo é um laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. O conhecimento teórico, a racionalidade, o raciocínio nos faz compreender o tamanho do desafio que nós temos à frente. E para buscar o equilíbrio, nós temos que passar pela forja das situações. E nada mais efetivo do que as situações que a família pode nos proporcionar. Situações de regozijo e situações desagradáveis. Se começarmos a enxergar todas elas como oportunidade de crescimento moral, de burilamento, de amadurecimento das nossas emoções e sentimentos para nos trazer o equilíbrio, a gente começa a compreender um pouco mais a nossa função, seja como filhos, seja como pais, ou seja como qualquer outro elemento do núcleo familiar. Em lares que não tem esse ajuste do equilíbrio, e existe muito, a maioria talvez dos lares no nosso planeta está nessa situação, essas deficiências aqui, acolá dos espíritos envolvidos, vão trazer impactos àqueles recém-chegados. É importante a gente frisar que a situação difícil que nós passamos na nossa família, seja ela qual for, não necessariamente nos obriga a agir em desacordo com a consciência e o dever cristão que nós temos, que nós sabemos, temos que exercer. Eu vou ler aqui um trecho do livro de Joana, em que ela fala do papel, da postura dos adolescentes em lares desajustados. Ela não especifica qual é o tipo de desajuste, mas vai servir aqui de exemplo para a gente chegar finalmente ao seu questionamento. Ela diz o seguinte: o adolescente
em um lar desajustado, naturalmente experimenta as consequências nefastas dos fenômenos de agressividade e luta que ali têm lugar, escondendo as próprias emoções ou dando-lhes largas nos vícios a fim de sobreviver, carregado de amargura e asfixiado pelo desamor. Apesar dessa situação, cabe ao adolescente em formação da personalidade, no seu caso com os 15 anos, compreender a conjuntura na qual se encontra localizado, aceitando o desafio e compadecendo-se dos genitores e demais familiares envolvidos na luta infeliz, como sendo seres enfermos que estão longe da cura ou se negam à terapia da transformação moral. Então o que ela está nos colocando aqui? Olha, a situação é difícil. A gente sabe que quando colocamos espíritos nas condições nossas, que não são espíritos muito evoluídos para conviverem muito próximos, em geral, espíritos que têm um pretérito de convívio não positivo entre si, então você, os seus pais, seus irmãos, seus primos e tios podem ter aí séculos de convivência para trás em outras posições, e essa vivência pode ter gerado alguns traumas, pode ter gerado alguns impactos íntimos que naturalmente vêm nessa encarnação atual, embora não seja consciente. Isso vem como uma reação automática, às vezes imperceptível por aquele que toma aquela atitude, evidentemente mais perceptível por aquele que sofre os efeitos da atitude alheia. Mas ela diz aqui que o adolescente, ou seja, o espírito multimilenar, encarnado recentemente, apesar de estar em formação da sua personalidade atual, processo de amadurecimento encarnatório, ele tem condições, já na adolescência, aí dos 14, 15 anos em diante, ele já tem condições de compreender a situação que está passando, mas sabe que somos todos espíritos em evolução, cada um com suas lutas íntimas. Nós não sabemos quais são as lutas dos nossos pais, assim como os pais não sabem as lutas íntimas dos filhos. A tendência dos filhos, em especial, pelo instinto filial de requerer proteção paterna e materna, é exigir dos pais que o compreenda. Isso é natural do processo encarnatório. Quando chega a uma maturidade, quando a gente está numa maturidade encarnatória, na fase adulta do corpo físico, a gente já passou essa etapa e começou a se entender. Porque muitas das inseguranças que a gente tem numa fase inicial da encarnação, a gente vai trabalhar essas emoções, passando experiências encarnatórias para amadurecer e ganhar mais segurança consigo. Eu ganhando mais segurança comigo, eu exijo ou tendo a exigir menos que os outros me deem essa segurança. Isso não se transforma numa frieza, não é isso que a gente está dizendo, mas se transforma numa oferta ao outro em vez de apenas eu requerer do outro que me entregue alguma coisa de positivo a mim. O adolescente consciente, o cristão consciente, começa a enxergar as disposições familiares desagradáveis no sentido do educandário. Começamos a nos questionar o que meu pai ou minha mãe podem estar passando intimamente. Que conflitos, que dificuldades íntimas eles passam, eu não compreendo isso, mas sei que não são espíritos perfeitos. Sei que eles estão aqui para aprender o amor pleno, porque nenhum de nós conhece ainda o amor pleno, mesmo com os nossos filhos. É apenas o máximo de amor que nós conseguimos sentir pelos filhos, porque estamos aí estimulados com o instinto paterno e o instinto materno, mas ainda está longe de ser aquele amor pleno e universal que Jesus exemplificou em nosso planeta. Então estamos todos em exercício de amor. Mas o adolescente, diz aqui Joana de Ângeles, apesar dessa situação, cabe ao adolescente em formação da personalidade compreender a conjuntura na qual se encontra localizado, aceitando o desafio e compadecendo-se dos genitores e demais familiares envolvidos na luta infeliz e essa luta íntima, essa luta contra as nossas más tendências. Então, primordial, quando você pergunta o porquê que a família isola o adolescente, ou isola você, ou isola algum outro familiar, primeira questão que nós temos que colocar na mente é que cada ente familiar é um espírito que está num processo evolutivo de aprendizado do que é o amor.
E neste aprendizado temos ainda todos nós egoísmos dentro de nós, a exigir dos outros alguma coisa que não necessariamente o outro tem condição de nos fornecer. Isso acontece contigo em relação aos seus pais, isso acontece com seus pais em relação a você. E cada um vai manifestar isso de uma forma. Esse desamor que talvez você possa sentir sentindo-se isolada, ele pode ser decorrente de alguma reação que seus pais estão passando, se adaptando a essa situação também que eles não passaram ainda, ao menos nessa vida encarnatória. Se tiver vivências do pretérito entre vocês da mesma família, essas vivências podem ter causado alguma questão íntima não identificada conscientemente, que também tem uma tendência a isolar ou aproximar um ou outro elemento familiar. Eu lembro o caso do Segismundo, lá em Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, quando ele relata lá, o livro relata como vai ser a encarnação de Segismundo, esse é o nome do personagem mesmo, ele tem um conflito muito grande com aquele que receberá como pai. Conflito por vidas pretéritas, ele cita só uma encarnação anterior, onde o Segismundo, agora encarnante, ele cometera um crime de homicídio contra aquele que o receberia como pai. E os dois mantêm um ódio aí muito intenso, secular, e agora eles vão vir como pai e filho para que possam diluir este ódio. E no momento da concepção, momentos antes da concepção da encarnação de Segismundo, eles são aproximados um do outro. Segismundo chega a resistir, encarnar, porque apesar de intelectualmente, conscientemente, racionalmente, ele entender que aquilo é benéfico para a sua encarnação, a emoção dele está ali eclodindo desordenadamente e é preciso o auxílio da equipe que André Luiz estava acompanhando para que eles consigam se aceitar na nova condição encarnatória. E, evidentemente, à medida que a encarnação vai evoluindo, eles podem ter algum tipo de conflitos ou desavenças, mas o intuito é que terminem a encarnação com isso amadurecido, com isso mais resolvido. Apesar de conflitos pontuais aqui e acolá durante o passar do tempo, o intuito é manter um foco no objetivo maior de promover em si um amadurecimento desse sentimento de amor que estamos começando a compreender, para que ao final da encarnação isso tenha tido resultados positivos, apesar de alguns momentos desagradáveis ou conflituosos. Joana de Ângeles ainda continua mais ao final desse capítulo, dizendo: seja porém qual for o lar no qual se encontre o adolescente, terá ele campo para a compreensão da fragilidade dos pais e dos irmãos, para a avaliação dos seus méritos. Se não for compreendido ou amado, esforce-se para amar e compreender, tendo em vista que é devedor aos genitores que poderiam haver interrompido a gravidez e não fizeram. Assim, o adolescente tem para com a família uma dívida de carinho, mesmo quando essa não se dê conta do imenso débito que tem para com o jovem em formação. Nesse tentame, o de compreender e desculpar, orando, o adolescente contará com o auxílio divino que nunca falta e a proteção dos seus guias espirituais que são responsáveis pela sua nova experiência encarnatória. Então, nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre estamos acompanhados com espíritos mais evoluídos do que nós, que nos guiam no processo encarnatório. Você também não está sozinha. Passará dificuldades familiares, porque todos nós temos esses desafios de convivência que trazemos de encarnações anteriores. Teremos desafios, mas também teremos apoio. E quando passarmos por dificuldades, ao exemplo que você colocou na pergunta, mas por que me isolam? Temos que entender que eles podem ter motivações e conflitos íntimos e sequer estar percebendo que te isolam. Eles podem estar se isolando. Eles podem estar se fechando. E você, evidentemente, se ele se isola, ele vai isolar você também, ele vai afastar você também. Então, se eu me fecho, eu me afasto um pouco daqueles que convivem comigo. Talvez eu tenha mais facilidade com um ou outro irmão da convivência familiar, e aí, de novo, nós não sabemos o histórico, o pretérito da convivência de cada um de nós.
Sendo este caso, precisamos compreender ou analisar ou tentar entender o que está passando com eles. O que está passando com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, como que eles estão lidando com as situações que estão vivendo. Se eu não tiver elementos para compreender, a Joana nos orienta, mantenha a oração, mantenha o pensamento elevado, sempre tentando compreender e amar antes de exigir compreensão e amor. Porque cada um passa o seu momento. Se eu tiver essa disposição de servir, compreender e amar, eu vou estar mais apaziguado comigo mesmo e a espiritualidade, evidentemente, começa a me auxiliar para que essas rusgas, caso existam, essas resistências, caso existam, sejam dissipadas. Algum dos lados tem que começar a servir, tem que começar a trabalhar o afeto, caso os dois lados estejam aí em algum tipo de conflito. Uma outra questão que podemos levantar é tentar uma aproximação de diversas formas. Às vezes a gente fica esperando que o outro venha a nós, porque ele tem essa obrigação, mas talvez ele não esteja conseguindo ouvir, ou no entender dele ele está executando plenamente a sua função, ou então ele mesmo não está com o interesse, que ele está com algum outro tipo de conflito íntimo que não consegue sair dele para ampliar e enxergar aqueles que estão ao redor, apesar de ser a nossa função em família. Então, entendendo isso, podemos tentar algumas aproximações por nós mesmos. Falar o que estamos sentindo. Às vezes a gente se sente desconfortável do que falar do que a gente está sentindo, porque a gente não sabe como vai ser a recepção do outro. Então podemos aos pouquinhos, vamos fazer alguma coisa, vamos ver um filme juntos, vamos jogar alguma coisa juntos, evitar ficar trancado no quarto o tempo inteiro, tentar interagir. Na hora do almoço, vamos almoçar juntos na mesa, caso não tenha esse hábito. Se tiver esse hábito, puxa conversa, o que é que você acha disso? Tira dúvida de alguma coisa. Vamos puxar as pessoas para interagirem. Essa convivência familiar é essencial para a gente poder gerar maturidade no afeto, para que cada um não se feche, não se isole, porque eu me isolando, os outros vão me isolar também, aí você vira um círculo aí retroalimentar de coisas que ninguém deseja. Família feliz, e todo mundo quer ser feliz, ela tem essa reciprocidade de afeto, apesar das dificuldades que cada um pode sentir intimamente. Então, uma dica é: tente se aproximar da sua família. Tente se aproximar de diversas formas, porque às vezes a gente tenta se aproximar de uma maneira e o outro não está receptivo àquela maneira. E aí eu desisto, tá vendo? Eu tentei e ele não ligou, não quer saber. Vamos tentando de outra forma. Jesus até hoje tenta se aproximar de nós. Tem 2000 anos que ele tenta se aproximar de nós de diversas formas, isso sem contar antes disso. E a maioria das formas que ele tenta se aproximar a gente ignora. Mas uma ou outra pega, e quando pega ele vai ali estimulando, porque ele nos respeita acima de tudo. Ele respeita a nossa predisposição, ele respeita nossas capacidades e nossas incapacidades, ensinando-nos como nós temos que tratar nossos irmãos, mesmo aqueles que exercem a função temporária de pai ou de mãe. Também são espíritos que passam conflitos, que passam dúvidas. Talvez eles estejam percebendo a situação que você se isolou deles e você esteja percebendo que eles se isolaram de você. Não sei se é o seu caso, mas acontece. Então, se ambos estão nessa percepção de que um não quer saber do outro e ambos se fecham, essa percepção vai perdurar e o sofrimento vai ser de ambas as partes e vai perdurar. Então, nós, como cristãos, seguindo o exemplo de Jesus, nos aproximemos. E de diversas maneiras, puxando o assunto, perguntando alguma coisa que a pessoa se interesse, eu lembrar dela em algum canto, trazer uma lembrança, um papel anotado alguma coisa, uma flor de agradecimento, chegar e dar um bom dia entusiasmado. Ah, mas eles me ignoram. Então, a gente, se não tiver como, se eu não conseguir, a gente tem que exercitar um pouco da nossa paciência em prece e saber que não estamos sozinhos e espíritos superiores estão trabalhando. E não gerar em nós resistências de aproximação. Ah, eu tentei tanto, não quer saber de mim, então também não quero saber de ninguém.
esse tipo de atitude afasta ao invés de aproximar, e o nosso intuito é aproximar. Nosso intuito aqui não é condenar aquele que não teve a capacidade de se aproximar ou de exercer o afeto no momento que eu precisava. O nosso intuito aqui é estimular essa aproximação para que a família cumpra a sua função afetiva, para que a família consiga interagir emocionalmente uns com os outros na confiança de que todos se querem bem. Então vamos pensar, ou se eu estou percebendo o isolamento do outro, mas também de alguma maneira estimulo esse isolamento, esperando apenas do outro que se aproxime de mim, afinal eles são os pais, ou se realmente eu tento de todas as maneiras e não estou obtendo sucesso, continuar aberta a esta aproximação e orando, confiando que os espíritos superiores uma hora vão conseguir uma brecha nos corações para que essa aproximação aconteça. Ela não vai acontecer de um dia para o outro e nem as coisas vão se transformar da noite para o dia. É um processo de construção tijolo a tijolo, pouco a pouco, para restabelecer este vínculo de abertura, esta confiança uns nos outros, de que eu posso expor o meu emocional sem que o outro vá querer pisotear em cima do que eu estou sentindo apenas por ter uma outra visão. Este processo, ele passa por erros e acertos. E nós temos que estar preparados para nos disponibilizar a estarmos abertos à aproximação dos nossos irmãos que cumprem a função de pais, de irmãos, de tios no núcleo familiar que nós encarnamos. Mesmo com a personalidade atual em formação, num corpo ainda jovem, lembre, você é um espírito multimilenar, já com uma série de experiências pretéritas, com todo o potencial sendo desenvolvido nessa encarnação, com capacidades e incapacidades também, com virtudes e falhas, assim como todos os elementos da sua família. Ao cristão, e aí somos chamados ao cristianismo, cabe exercermos a função cristã de nos disponibilizarmos por amor a Jesus Cristo, à aproximação de nossos irmãos e não economizarmos esforços para que essa aproximação afetiva ocorra no nosso núcleo familiar. Espero e oro a Deus que você consiga sucesso na sua empreitada, que consiga vencer os desafios com o olhar sempre no exemplo de Jesus Cristo, a oração, a prece, a confiança nos anjos do Senhor que lhe auxiliam e que seus pais também recebam o benefício dos fluidos positivos que vem no coração de nosso Senhor Jesus. Faça a sua parte, faça o seu dever moral, que cedo ou tarde, e aí sem pressa, certamente vocês, como família encarnada, constituirão uma família espiritual por sintonias benéficas, que é o que Jesus deseja de todos nós. E você consiga se formar uma adulta segura, moralizadora, cristã e que auxilie a sua família e todos os demais. Jesus te abençoe. Bem, espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões de hoje. Se vocês gostarem, não esqueça de marcar o seu like aqui embaixo, inscrever aí no nosso canal, compartilhar esse vídeo, divulgar no seu centro espírita, para os seus amigos que podem passar situação semelhante. Pedimos encarecidamente, coloque aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se faltou alguma coisa, se ficou alguma dúvida restante, deem sugestões de temas, coloquem perguntas, dúvidas de vocês, se possível cita aí a sua idade, a cidade que fala, o centro espírita que frequenta, se não frequenta, diga que não frequenta, mas gostaria de saber como o espiritismo vê alguma situação que vocês possam estar passando, para que vocês tenham mais ferramentas para passarem uma encarnação de sucesso. Esperamos vocês no próximo vídeo, no próximo programa Jovens Milenares. Fiquem com Deus, com a luz do coração de Jesus Cristo. Que assim seja.